Estamos de volta então, no Hora da Verdade. Parei um pouquinho porque eu estou pensando em uma série de situações aqui. Na verdade, eu estou tendo uma aula no intervalo aqui sobre parto. Porque se tem uma coisa que o homem com certeza nunca vai viver, né, é o parto, né? Então é uma das coisas que a gente tem que ficar sabendo até dentro do universo feminino, e por isso a gente está entrevistando aqui. É um prazer receber a Elisa, a Juliana e a Beatriz falando sobre a questão do parto, né? Hoje a gente estava comentando aqui sobre, até no editorial a gente comentou que o Brasil é um campeão, né, internacional, entre vários títulos que o Brasil tem, campeão internacional aí de cesarianas, né? Que na verdade a gente está comentando sobre isso, que o parto humanizado e tal. Então, e a minha pergunta do bloco anterior, como é que fica? Sobre o parto? Sobre o parto, Continuar falando? Isso, sobre. Então, é mais ou menos o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Que o parto humanizado, então, como eu estava falando anteriormente, seria você aceitar a humanidade no parto, né? Então, no caso, o parto humanizado, ele não tem um padrão para acontecer. Hoje em dia, o parto normal praticado nos hospitais, ele é meio robotizado. Então, assim, eles esperam que a mulher entre em trabalho de parto até 40 semanas, se passar disso, não pode. Se passar um pouquinho, 6, 7, 8 horas, nossa, demorou muito, não conseguiu, não teve dilatação. Então, eles esperam que a mulher seja um robô. Tem que ter o bebê até 40 semanas, dilatar até 10 centímetros em tantas horas. Então é complicado, cada um é cada um, né? Quando você fala isso, Beatriz, e até com relação, por exemplo, você disse que o que acontece é que existe, por exemplo, o que a mulher às vezes quer evitar é sentir tanta famosa dor do parto, que deve ser uma coisa difícil. E que, na verdade, quando você falou daquele, como é que chama aquele líquido? Episiotomia. Ocitocina sintética. Ocitocina sintética. Como é que chama? Ocitocina sintética. O sorinho na veia. Aquele sorinho na veia. Que, na verdade, aquele sorinho é para acelerar o parto. Isso. Quando você disse isso, na verdade, a conclusão que a gente chega, assim, como leigo, é que, na verdade, se procura acelerar o parto para reduzir o tempo de sofrimento da mulher. Sim. Ok? Fazendo isso, o médico não está considerando que a mulher tem que sofrer menos. Ele não está fazendo um pouco de humanização quando ele busca esse tipo de procedimento? Então, muitos médicos usam justamente esse argumento para usar o sorinho de rotina, né? Uhum. Mas é o contrário, porque o sorinho, ele propicia uma dor que não é uma dor natural. Então, por isso que as mulheres se referem à dor do parto, hoje em dia, como uma dor desesperadora, porque é uma dor fabricada, né? Então, na verdade, o sorinho, ele faz a dor ficar uma dor praticamente insuportável. E aí, o que acontece? Esse sorinho, ele parece inofensivo, mas ele muda o padrão das contrações. Às vezes, essa mudança de padrão das contrações acaba desacelerando o coraçãozinho do bebê e precisa fazer uma cesariana, né? Entendi. Aí, outra coisa que acontece. A mulher tá lá, pôs o sorinho, ela não aguenta a dor, pede anestesia. Daí, a anestesia também pode desencadear uma cascata de efeitos que culmina na cesariana. Então, assim, cada vez que você usa uma dessas intervenções, você está subindo num degrauzinho para chegar numa cesariana. Então, assim, em outras palavras, o parto humanizado seria, vamos dizer, dar à mulher as condições naturais para que ela tivesse um parto naturalmente dentro de um determinado ambiente seguro. Sim, seguro. E se ela precisar dessas intervenções, isso tem que ficar bem claro, ela tem que ter essas intervenções. Porque, por exemplo, se fala assim, né, que, por exemplo, da posição do feto, né? Se ele está numa posição deitado, aí talvez seja necessário... Quando ele está transversal na barriga, é uma indicação de cesariana clara. Não tem como ele nascer. Então, nesse caso, sim, você vai fazer uma cesariana. A cesariana é maravilhosa para esses casos. Ela foi desenvolvida para isso, para ajudar nos casos em que a fisiologia fica comprometida, né? Então, nesse caso, um bebê transverso, é óbvio que a cesariana vai ser maravilhosa. Mas ela não é maravilhosa por indicações, às vezes, um cordão enrolado, né? Falta de dilatação, coisas que são mitos, né? Cordão enrolado, por exemplo, é uma das indicações que é mais usada para se fazer cesariana no Brasil e, no entanto, quase é uma coisa falaciosa, a gente pode dizer praticamente falaciosa. Agora, quando há uma opção médica pela cesariana, muitas vezes que não há essa indicação fisiológica que nem está dizendo, é claro que envolve questões econômicas, é isso mesmo? Quer dizer, o médico opta
Elisa e Juliana, opta por fazer esse tipo de procedimento por uma questão muito econômica? É mais ou menos isso? E como é que a gente podia explicar isso? É um dos fatores. Um dos fatores que nos coloca como campeão mundial, né, de cesarianas é a questão econômica, tá? Porque é muito mais fácil, vamos dizer assim, para um obstetra atender 10 cesarianas num dia, né, do que ele aguardar essas 10 mulheres entrarem em trabalho de parto espontaneamente. Então, como que ele desmarca uma tarde inteira de consultório ou um dia todo de consultório para atender uma gestante, uma parturiente? Então, um dos fatores, né, que nos coloca nessa posição infeliz, né, é a questão do ganho, né, do econômico mesmo, fator Eu fiz econômico. uma pergunta no intervalo, e é só para a gente reforçar. Você é mãe? Sou mãe. E teve parto de cesariana? Eu tive uma cesariana. Na verdade, eu sou mãe de 2 crianças. Eu tive 2 cesarianas que não foram bem indicadas. Entendi. Né? Você já não é o seu caso, Berta. Você Não. teve parto Na água. na água. Natural, humanizada. Humanizada. E você tem quantos filhos? Um só, por enquanto. Só um menino. É um menino. Um menino. E você não tem filho Não. ainda? Você não Ainda passou pela não. dor do parto? Ainda não. Agora, isso também, da gente falar da dor do parto, né? Porque, mas às vezes a gente vai comparar alguma dor e a gente se refere a isso, né? Mas só a dor do parto. Isso existe um efeito psicológico muito ruim quando a gente fala do dor do parto como se fosse uma dor das mais complicadas possíveis? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente está dor vivendo, lancinante, né? Exatamente. A gente está vivendo num momento da cultura da dor mesmo, né? Da sociedade está fazendo essa cultura da dor em diversos momentos, né? Não só em relação ao parto. Mas o parto é uma questão, assim, determinante. Essa questão da dor, a maioria, se você conversar com milhares de mulheres, a maioria vai te falar que o maior medo delas é da dor do parto, né? Principalmente quando elas ficam grávidas. É o primeiro medo que vem. Vou ter que parir, meu Deus, e a dor, né? É a primeira insegurança. Sim. Então, assim, a gente tem hoje em dia é uma cultura da dor mesmo. Você vê novelas... Nesse caso, a doula auxilia a mulher a compreender um pouco essa dor do parto? É um dos nossos papéis. Nos papéis de vocês, então, é dizer, olha, a dor não é tão grande assim. Sim, a gente ajuda na parte psicológica também, né? Para a mulher saber lidar com essa dor de uma forma que seja amena para ela. E também a gente oferece outras coisas, ou posições, o chuveiro, banheiro, alguma coisa, massagens, para aliviar essa dor também. Porque a dor é real, né? A dor é real, mas ela pode ser amenizada com conversas, é o que a gente fala que o parto se passa dentro da cabeça. E pode ser menos traumática, né? Pode, sim. Você que teve uma experiência com o parto de cesariana, e hoje você defende um parto humanizado, que é uma, né? Você passou por isso, quer dizer, dessa questão da dor? Então, William, a minha história com o parto, ela veio justamente da minha segunda cesariana, que foi uma cesariana que me trouxe muita dor. Dor física e dor emocional. Então, quando eu falo da minha história dentro do movimento da humanização e eu me refiro à minha cesariana, justamente isso que você está me perguntando. Como que é a questão da dor do parto normal e como que é a questão da dor do parto quando você passa por uma cesariana que foi desnecessária, né? Como que é a recuperação disso? Porque você passa por uma cirurgia de médio porte, você tem 7 camadas de tecido, né, que são, você está numa mesa cirúrgica, né, você recebe 75 pontos em média e você tem um bebê para cuidar. Então é uma situação bastante delicada, né? Tem mulher que pensa assim, eu não vou passar por um parto normal, porque eu tenho muito medo da dor, como a Bia falou. Mas e a dor da cirurgia? E o pós-operatório, que é um pós-operatório bastante complicado. Agora, eu vou fazer essa pergunta para vocês responderem após o intervalo, e você que está assistindo esse programa também, que de repente está passando aí por uma gravidez, ou enfim, né, ou vai passar por um parto, e de repente essas informações são importantes. Agora, eu queria saber com relação do paciente, ou da paciente e do médico, né? Porque, na verdade, a mulher, ela fica... vamos dizer, entregue ao médico. É ele que diz para ela, olha, não, no seu caso é indicado um parto da cesariana por causa disso, disso, disso. E como ela não possui os conhecimentos para
para lidar com esse tipo de situação, às vezes, principalmente aquelas que vão passar pela primeira gravidez, né? Elas ficam mais como reféns de determinadas informações. Então, eu queria saber disso. Onde é que vocês entram nessa relação médico-paciente? Se não existe conflitos entre o trabalho de vocês e as explicações dadas pelos médicos às suas pacientes. Já já a gente volta no Hora da Verdade e eu conto ainda com a sua participação nessa segunda-feira, ao vivo e em cores, 16... hoje é 16? Botaram aqui 16 de junho, olha só como é que o pessoal me pega aqui. Hoje já é 30 de junho, vou colocar 16 de junho. 30 de junho de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. Não sai daí.